tema sempre é desafio, né? E quem já participa do estudo sabe que a maneira como nós utilizamos a licença didática começa relacionando questões do nosso dia a dia e vou me valer um pouquinho do lado de professor do ensino fundamental para nosso tema, de maneira que depois nós façamos as relações possíveis que sempre tentam o desfecho com o aspecto mais essencial do nosso ser. E ao mesmo tempo a gente aprende e estuda diferentes coisas, porque Kardec nos orienta sobre a importância, né, de nós nos valermos também da ciência, que fé inabalável é aquela que encara a razão em qualquer época. Então a gente aproveita para se instruir um pouco acerca de diferentes assuntos. Não porque saibamos muito sobre muitas coisas, fala-se que quem fala sobre muitas coisas é porque não sabe de nenhuma. E é o fato. Renovação, nossa proposta. Primeiramente, o que nós entendemos como renovação deve ser relativizado, porque é um dos aspectos, né, que parece estático, mas que tem um aspecto interno de transformação. Mas vamos começar pelo que a Terra nos oferece, um pouco de filosofia e um pouco de combinação dos temas, tá? Primeiramente é o seguinte, nós já comentamos algumas vezes o conceito de imersão. É o fato de o espírito, imagine que nós estamos falando em mergulhar, né? A André Luiz chega a dizer assim, que quando nós mergulhamos no mundo material, quando nós estamos no veículo carnal, e ele fala como veículo assim, não apenas como de movimentação, mas no sentido de instrumento, aparelho, meio de manifestação. Então nós mergulhamos neste mundo físico e nos confundimos com ele. Então nós julgamos que, por exemplo, nós somos seres biológicos, materiais, num mundo material de uma única vida e que devemos competir para sermos o mais felizes possível no campeonato da existência física, do orgulho, da riqueza, e repetidas vezes nós fazemos isso. O nosso mundo, se ele então ele é material, ele está sujeito a transformações. Por isso, em O Livro dos Espíritos, cita-se que Deus é necessariamente, por uma necessidade filosófica, Deus é imaterial. Se ele fosse material, estaria sujeito às leis da matéria, a transformação, inclusive pelo ciclo, né? Deus seria mortal, mutável. Então, do ponto de vista da natureza, constantemente a gente lida com a renovação, né? E, ao mesmo tempo, Lavoisier ele ficou consagrado por nos revelar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa movimentação dos átomos, né? O fato de o tempo todo nós estamos em processo de renovação, e nós temos assim, os nossos olhos dizem assim, não, tudo é permanente, né? Tudo perdura. Então nós dizemos assim, eu estou neste corpo há 59 anos. Não é fato. Tive vários corpos físicos, né? Muitíssimos corpos físicos já nesta vida, porque ele está em constante mutação e recomposição, transformação, permuta de átomos com o universo. Então, segundo Lavoisier, até onde nós achamos que é assim, uma permanência, né, tudo, se a gente imaginar a mesa, cadeira, parede, qualquer questão nós imaginemos, são questões dinâmicas da matéria. E do ponto de vista dos nossos sentidos, nós imaginamos assim, poxa, mas as coisas, o que é a renovação para nós? Falar assim,
os dias são entediantes, porque eles são iguais, né? E a gente ainda pensa assim, são ciclos, né? Amanhã haverá um novo dia. A gente coloca isso, às vezes, como proposta de renovação, mas, ao mesmo tempo, nós dizemos assim, quantos dias nós já vivenciamos? Quantas vezes nós experimentamos isso? Quantos anos vivemos? Quantos aniversários? Quantos rituais? Quantos dias trabalhados? Quantas vezes eu realizei este ofício? Então, a gente vai quantificando e chegamos à hipótese de que a vida é repetição. Bem, se a matéria é permanente e a vida é repetição, existir é um tédio. Algumas pessoas conseguem ver isso de outro modo, né? Então, a maneira como elas veem, por exemplo, as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, as aragens, né, os climas, o pão de cada dia, o cheiro, o sabor, o toque. Algumas pessoas já consideram que a vida é constante revelação. Isso a gente chama de concepção. O que é a concepção, o valor, né? É a maneira como nós acreditamos, é o modo como nós escolhemos explicar a nossa existência. Então, para Lavoisier, ele diz que o tempo todo é transformação. Então, quando você fala nunca a mesma pessoa, o mesmo homem entra duas vezes no mesmo rio. Já dissemos isso, porque o rio, o nosso corpo, sempre estão diferentes. Aí a gente tem uma classificação, assim, quando a gente fala assim, não, tudo é fixado, né? São aquelas categorias todas fixadas. Nós somos da categoria dos seres vivos, que crescem, que se alimentam, que se reproduzem. E do ponto de vista bíblico, nós somos seres vivos da ordem superior, porque recebemos a incumbência, o atributo e o desígnio de governar tudo aquilo que se move sobre o céu e sobre a terra. Em Evolução em Dois Mundos, aí a gente fala, isso é muito importante, a gente sempre que tem muito novato, é praticamente um protocolo, é obrigatório citar a Evolução em Dois Mundos, que a pessoa que está apresentando o estudo é um estudioso clássico, né, que se empenha, que ele leu Evolução em Dois Mundos e que entendeu Evolução em Dois Mundos, por isso ele está citando. Não é o caso. Mas, alguns aspectos a gente vai aproveitando. Em Evolução em Dois Mundos, então, André Luiz, ele explica que, do ponto de vista evolutivo, o ser humano alcança o topo dessa pirâmide que o mundo permite, pelo fato de ele alcançar a faculdade, a capacidade do pensamento contínuo. É uma das nossas faculdades. Nós conseguimos pensar continuamente, pensar o pensamento, e aí nós estamos falando sobre reflexão, pensar o pensamento, seres vivos. Aí também o pessimista vai pensar assim, são categorias fixas, voltemos, né? Tem a matéria inerte, tem a flora, a fauna. Na fauna, uns até consideram que o ser humano é um animal como os demais. Às vezes nós até, no exagero, consideramos assim que aquele animal doméstico, né, que é nosso irmão, deve ser cuidado e ser protegido, e temos que ter garantir uma qualidade de vida excelente, cada vez mais nós governaremos com amor, mas às vezes nós até achamos que ele se equipara à pessoa e que a inteligência dele é superior, vamos chegar ao tema da renovação, tá? É igual ao superior do ser humano. Então, às vezes, chega no exagero e fala assim, nós temos que aprender a amar com os animais. Esse animal é muito melhor do que muita gente. Bem, que a espiritualidade orienta do ponto de vista da evolução, é que a distância que separa o animal do ser humano é a mesma distância que separa o ser humano de Deus. Então, o que nós estamos considerando é que existe essa hipótese de que tudo assim são aqueles estratos, assim, tudo fechado, tudo estanque, mas que Lavoisier já fala de uma possibilidade de transformação. Bem, ainda introdutoriamente, recursos naturais
Então, nós lidamos com a natureza, nós a contemplamos, nós conceituamos, nós rotulamos, nós exploramos e nós utilizamos. Quando a gente fala em renovação na geografia e na ciência, a gente pensa assim, recursos naturais, tipo assim, matéria-prima. Ou então, questões que não são matéria-prima, mas que fazem parte do ecossistema, fazem parte da nossa qualidade de vida, e nós devemos preservá-los para ter uma vida ótima. Esses recursos naturais, uns são renováveis, outros não renováveis. Renováveis, por exemplo, a gente pensa, alimento, madeira, nós podemos repor. Outros são não renováveis. Quem chegar agora vai pensar, acho que eu vim para o estudo errado, nós vamos falar de renovação, tá? Não renováveis, por exemplo, também isso é relativo, porque quando nós dizemos assim, petróleo, carvão, mineral, gás natural, são não renováveis relativamente. A questão é que o petróleo, por exemplo, ele considera eras geológicas, né? E aí já tem uma questão também que a gente já pode começar a aproveitar para a interpretação do nosso estudo. O que vale para as leis materiais, o que vale para os nossos estudos científicos e imaginarmos, não são estanques, esses reinos, eles se relacionam, a vida se mescla, se mistura, agrega, absorve e transforma. E um dos exemplos é esse dos recursos naturais não renováveis. Por quê? Porque além de o ser humano descobrir, descoberta é diferente de invenção, né? A descoberta está pronta. A revelação são as mudanças que nós fazemos. Para que serve isso? Desses recursos naturais não renováveis, por exemplo, a ciência e o ser humano conseguiu aproveitar por exploração e transformação, mudança de estado para combustível. Então, olha só como que às vezes a morte traz vida e traz transformação, né? De elementos fósseis, da carbonização, de tudo isso que acaba sendo, por exemplo, queimado, se torna combustível. O combustível move motores. Os motores movem indústria. A indústria gera produtos. E os produtos mudam a nossa vida e a superfície do mundo. A gente pode falar, mas polui, tem problema, esse ser humano está muito prejudicando muito o planeta. E voltar naquela questão do Antigo Testamento, que um dia a gente conversa, né? Deus se arrependeu de criar, tipo assim, como se Deus se arrependesse, né? O nome disso bonito eu aprendi esses dias, chama androdopatia, disseram que quando a gente coloca as emoções humanas em Deus, como se Deus tivesse arrependido de ter criado o ser humano. E às vezes nós dizemos assim, o ser humano é uma coisa que deu errado. Deus deve ter arrependido. Não arrepende. Deus é perfeito. Isso é interpretação pessimista nossa. Tudo concorre para a evolução e para a felicidade. Até quando nós falamos assim, mas aí vem os combustíveis e os automóveis e polui o planeta, tudo bem. Mas os automóveis, esses dias no documentário, substituem, por exemplo, tração animal. E teve uma época na cidade de Nova York de que 60 mil habitantes, Nova York chegou a ter 3 milhões e 500 mil habitantes, 200 mil cavalos. E o que havia de urina e esterco na cidade de Nova York, eles juntaram os estercos e no lugar lá tinha um acúmulo equivalente a 6 andares. Aí vem mosca e um tanto de coisa. O automóvel veio para substituir isto. Então, ele, num sentido, ele polui a atmosfera, no outro lado, ele ajuda, ele evita endemias, epidemias e pandemias de outra ordem. Isso é a renovação e a transformação. Deu para acompanhar até aí? Então, nós temos os reinos, os elementos, as relações entre eles, a impressão de que a vida é estanque e, na verdade, a vida está em constante interação e transformação. Então, esses elementos que parecem, assim, neutros, né? Eles se tornam força, eles se tornam combustível, eles se tornam produtos, elevam
e proporcionam transformação. Nós podemos olhar a flora e achar que ela está ali estanque, estacionada, parada, porque são padrões, né? Mas e as espécies diferentes que surgem, por exemplo, entre as uvas, entre as bananas? E as adaptações a terrenos mais ou menos úmidos ou secos? E a resistência? E a maneira como essas espécies, de certo modo, se camuflam, se revestem, se robustecem, resistem. E a maneira como... Simples, né? Você pega um limão ali, vai tirar a semente dele, e é interessante como ele esconde a semente, né? E como quando você espreme, como a semente aparece. É como se ele guardasse ali um segredo. E a vida está ali guardada, aparentemente oculta. Potencial, falaremos do ser, tá? Aí chegamos na alimentação. O alimento ele é fundamental, porque assim como fazemos com a matéria-prima, né? Alguém descobre, tem o algodão e alguém descobre o fio e depois tece, faz o tecido e depois faz a roupa. Alguém descobre a capacidade da areia fazer o vidro, está bem geografia mesmo, né? Do petróleo, gasolina, o plástico. Então, além de nós termos a transformação, nós temos a questão de nos alimentarmos. Aí entramos no lado também, na interpretação do nosso estudo, né? Seres que se alimentam, eles mesmos produzem o alimento, plantas, que se alimentam daqueles que produzem os alimentos, aqueles que se alimentam dos que se alimentam, dos que produzem o alimento, com as ideias também assim. Paulo Freire, por exemplo, ele fala: estudar é aprender aquilo que alguém estudando aprendeu. Aprender é estudar aquilo que alguém estudando aprendeu. Olha só, já pegamos um potencial conhecimento que alguém estuda, que passa para outro, que é consumidor, primário, depois o secundário. As invenções são assim. E o que nós lidamos como nós estamos neste mundo, né? Aí nós mergulhamos neste mundo, lidamos com esses reinos e nos alimentamos. E alimentar-se materialmente é apenas uma representação. Nós estamos imersos, lembram? Misturados com a matéria. Então a gente come o alimento, processa, transforma e vamos nos renovando. E temos a impressão que é o mesmo corpo. Até o alimento de que nos valemos interfere nessa nossa fábrica, neste nosso veículo de manifestação. Se vale para o alimento material, e o alimento emocional, e o alimento mental, e o alimento das nossas relações, até quando? Em que medida nós o assimilamos, o digerimos, o repelimos, temos indigestão, temos uma boa assimilação, uma boa agregação, uma relação de forças, porque o que dissemos do petróleo vale também para o alimento, que é um combustível. Mergulhamos no mundo. Quando chegamos aqui, qual é o palco social com que nós nos deparamos? O que predomina? Não precisamos ir ao ambiente hebreu. Nós lidamos com um mundo ainda de expiações e provas, e a maneira como lidamos, alguns chamam assim, a arena terrena, palco do mundo, as lutas sociais, a batalha de cada dia, o suor do rosto, o ranger de dentes. Então, nisso ainda predomina algum pessimismo. E vamos ver algumas coisas como algumas pessoas pensaram sobre isso, e falaremos de renovação do ponto de vista cristão, tá? Nós ainda estamos mergulhados. Deu para entender até aí, né? No mundo material, julgando-nos animais, lidando com a matéria, lutando por ela, e agora o ambiente nosso social. Se eu entendo o meu próximo, o animal, se eu acho que o ecossistema é para explorar, a vida é para seguir carreira, e o ser humano é o meu
adversário, competidor, o antagonista, o contrário, dependendo da forma, a regra de concorrência, né? O meu inimigo, nós estaremos num ambiente, tanto em que nós reencarnamos, quanto o ambiente em que as crianças renascem, elas vão lidar com essa impressão dos sentidos. E do ponto de vista de sentido, nós ainda estaremos num ambiente de quê? Competição, mercado, meritocracia. O que é a meritocracia, né? Quando a gente fala assim, a cada um segundo suas obras. Isso, do ponto de vista da evolução, é bem tranquilo. Mas do ponto de vista das questões mais vitais, se nós chegarmos no extremismo, no extremo, nós julgaremos que umas pessoas merecem tudo que conquistam, tudo que foi legado, tudo que acumulam. E outras pessoas não têm porque não merecem. Outras pessoas não têm porque têm preguiça. Outras pessoas não têm porque não têm capacidade. Outras pessoas não têm porque não tiveram interesse. E radicalizar isso faz com que este mundo se torne um ambiente selvagem, daqueles que nós todos provimos na história. E nós ficamos imaginando, então, que estar na vida social se torna quase que uma seleção natural. Olha o nosso lado mais da evolução animalesca prevalecendo. Se nós entramos numa seleção, porque no nosso caso nós temos discernimento, não é natural. Se nós entramos numa questão de achar que a vida nós vamos para uma selva, onde quem tiver a boca maior prevalece em relação ao outro, nós estamos na idade pré-histórica. Se nós considerarmos que nós somos lançados a este mundo para que tudo seja medido e premiado conforme os resultados e os rendimentos, todos sabemos que somos pequenos e que não temos capacidade de concorrer com alguns gigantes da humanidade dentro das suas especialidades. Quase que forçosamente, né, o mundo é essa desigualdade que, de certo modo, se equilibra. Pode ser naturalmente, como acontece com os reinos, ou pode ser através da sabedoria, em que o ser humano administra esse mundo de tal maneira que ele seja cada vez mais divino. Então, se nós emergimos no mundo, achamos que somos animais, lidamos com os reinos, achamos que são forças da natureza, e que o ambiente da sociedade é um ambiente selvagem, é evidente que países, cidades, estados, pessoas, tudo isso se torna concorrente. E a gente tem a tendência, conforme acontecia no tempo de Jesus, por exemplo, de carreira, do sinédrio, de status, de conhecer as línguas, de ofício das escrituras, cuidar das escrituras, de privilégios de tocar a arca de Davi ou de entrar nas sinagogas, de lugares com privilégios sagrados, como Jerusalém. Tudo isso perdura, tudo isso continua acontecendo. Mas acontece uma renovação, que a evolução faz isso, ou pelo nosso esforço, ou então pelo tempo em que nós vamos vivendo. Quando nós vivemos muitas vidas com concepções muito parecidas, aí nós temos motivo para nos entediarmos e considerarmos na imagem do Oriente de que nós estamos na roda das reencarnações. A roda das reencarnações é como se fosse um tipo de labirinto, né? Em que nós somos constantemente repetentes. Lembra? Apego, paixão, separação, morte, dor, recomeço. Apego, paixão, perda, morte, dor, recomeço. E nós ficamos constantemente fazendo isso. Aí nós abdicamos de ser os seres do topo da pirâmide, os seres com destinação divina, os seres com capacidade de autotransformação, para nos subordinarmos à natureza
E aí nós vivemos vegetativamente. Aí as expressões que usamos às vezes elas cabem. Viver em estado vegetativo, viver à maneira dos animais, resumirmos a felicidade do bruto. Do bruto em que sentido? Se ele tem quanto maior a casa, mais status. Quanto mais ornamentada, mais prestígio. Quanto mais riqueza, mais felicidade. Quanto mais poder, mais elevação. Isso é lei do mundo. E nisso a reencarnação é importantíssima. Por quê? Porque a espiritualidade faz com que o que nós não nos renovamos interiormente, né? Exteriormente nós vamos mudando de paisagens. Então, uma hora nós nascemos num corpo masculino, uma hora num corpo feminino, uma hora num tipo de cor de pele, noutra hora nascemos num outro tipo de cor de pele, numa situação hierárquica, depois noutra, numa condição doutrinária religiosa e depois na outra. E aí também nós estamos errantes, né? O que é erraticidade? Essa coisa de ficar vagando. Nós ficamos passando por diferentes experiências, o que já traz renovação para a nossa inteligência, para a nossa mente, para as nossas sensações, para os nossos valores. Aumenta o nosso repertório. Mas vamos lembrar da pesca milagrosa? Quando Jesus ele encontra com os discípulos, né? Depois apóstolos, os discípulos estavam pescando durante a noite toda e pescavam, mas quase nada de peixe. Aí Jesus vai até eles de manhã e fala para eles, vão mais profundo, voltem lá para o... Aí eles falam, mas a gente pescou, tentou a noite inteira e não tem peixe. Aí Jesus insiste por ele estar dizendo, Pedro segue, vai lá profundo. E joga a rede para um lado, não porque seja essa questão do lado direito, tá? Ele fala, jogou pelo lado direito, então direita é bom, esquerda é errado, isso é um perigo. Porque a gente começa a achar assim, o que é direito é certo, o que é esquerda é errado. No MEP nós trocamos até os nomes, eu que sou canhoto, né, para muitas coisas. Quando eu fiquei sabendo que era assim, direito, esquerdo, direito é certo, esquerda é errado, direito é destro, esquerdo é sinistro. Eu pegava o lápis com a esquerda, o professor passava para o lado direito, porque tinha que escrever direito, e do lado direito. Aí eu fico garranchando com o direito, porque talvez eu fosse canhoto, como sou para comer, e para escovar os dentes. Mas, aí eu tentei com a direita, porque não me ocorreu pegar o lápis e voltar com ele para o lado de cá. Essa questão direita e esquerda, até nas escrituras, quando se fala assim, e ele se sentará à direita do Pai, isso é complicado, porque quando senta à direita, o Pai está à esquerda, então não é isso. E Deus não é lugar, ele é onipresente. Mas Jesus, lá na questão da pesca milagrosa joga para a banda direita, eles jogam. E conseguem pescar muitos peixes. De certo modo, é uma possível metáfora, por quê? Porque eles pescaram à noite. E parece que à noite é aquele momento em que nós ainda estamos assim, muito nas trevas do conhecimento, muito assim, repetitivos, muito pelos sentidos, sem método, sem iluminação, sem sabedoria. Com Jesus, a pesca rende, porque Jesus sabe que quem não recolhe comigo desperdiça. Então, quando é com ele, todas essas leis que nós vemos no mundo, elas podem ser divinas aos nossos olhos. Nós podemos ser tão pessimistas a ponto de achar que somos animais, sujeitos à decomposição, e julgarmos isso de uma maneira meramente material. E temos um pessimismo de que o nosso ciclo se fecha a cada dia e que a morte sempre se abeira de nós e que os nossos dias estão no pior sentido contado e que em sentido pior que nós estaremos fadados à extinção. Aí Paulo escreve, se nós esperássemos apenas nesta vida, nós seríamos os mais infelizes das criaturas, porque nós temos entendimento, nós temos abstração, nós temos reflexão, nós temos filosofia. Se nós não usarmos isso em favor do otimismo, da exuberância, da magnificência, da alegria, o sal perde o sabor. Se nós usarmos esses elementos para interpretar a natureza, no sentido de que todos os elementos nela presentes, todas as manifestações são divinas. Tudo concorre para a renovação. A renovação
possibilita a transformação e a transmutação. E a evolução perpassa a tudo. E semelhantemente ao que dizem os contos de fadas, todos nós estamos destinados a ser felizes para sempre. E mais do que isto, servos divinos para sempre. Quando Jesus diz assim, até quando terei de vos suportar? A tradução parece que Jesus estava nos xingando, e não me parece ser assim, vamos mudar o tom. Alguém contou uma vez que o menino foi meio filho pródigo, ele saiu de casa, aí passa um tempo, ele mandou uma carta, e o pai pegou a carta para ler, e o pai, inconformado com a saída do menino, ele leu e falou assim, aí esse menino sai de casa, olha só, o que se tornou? Isso é um absurdo, ele não falava desse jeito. Aí a mãe falou, mas o que ele escreveu? E aí o pai falou assim, ele escreveu aqui, o pai, manda dinheiro. Sai de casa e fala, manda dinheiro, é assim que você fala? A mãe pegou, me presta aí. Aí a mãe pegou e falou assim, não, ele não escreveu isso não. Ele escreveu assim, pai, manda dinheiro. É diferente, não é? Então nós podemos interpretar e ler com sabedoria otimista. Jesus quando diz assim, até quando terei de vos suportar? Uma possibilidade é assim, até quando, né, vocês serão discípulos e não se tornarão apóstolos? Até quando vocês serão servidos e não se tornarão servos? Até onde eu lavarei os pés e vocês não entenderão que devemos servir uns aos outros? Até quando nós teremos imperfeições que prejudicam a nossa qualidade moral e a nossa qualidade de serviço evolutivo? Então deixaremos de ser pesados, né? Quando dizemos assim, nós queremos ser menos pesados aos nossos mentores espirituais, ou seja, o Oriente ensina isso. O trabalho dos grandes mestres é de nos conduzir à nossa emancipação espiritual, o que chamamos de santidade, canonização, iluminação, estado de perfeição da alma, nirvana, entendimento. Tudo isso, quando nós vamos buscar a iluminação, nós passamos a entender a essência da existência e das coisas. E é possível, a espiritualidade assegura, que quando nós nos tornarmos, os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Como contrapartida, né? Se o nosso corpo for luz, os nossos olhos serão luz. Aí como que nós vamos enxergar alguma criatura como ordinária e não como extraordinária? Algum reino como estanque e não como divindade em profusão? Como nós depararemos se Buda conseguir olhar uma carcaça de um animal em decomposição e entrar num estado de consciência cósmica para entender aquele irmão, aquela fraternidade? Como nós nos tornaremos puros e veremos impureza em alguma coisa ou em algum ser? Impossível. Bem, mas chegamos à nossa arena, né, física, emergimos, lembram? Mergulhamos, achamos que somos o corpo, lidamos competindo, e alguns filósofos deram algumas pistas, vamos lá, algumas delas. Primeiro, nós temos a sorte de não fazer uma leitura inicial de Hobbes com 2 Bs, tá? H-O-B-B-E-S. O que nos interessa? É que ele chegou a ver, interpretar e registrar assim. O lobo o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Nós podemos achar isso é pessimismo, mas muitas vezes nós achamos isso. Às vezes nós achamos assim, olha, um domina o outro, que domina o outro, que domina o outro, que domina o outro, tal. E começamos a esquecer. Jesus fala assim, que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aí nós pegamos só o sentido complicado de ser prudentes como as serpentes e achamos que somos cobras. E não é o caso. No outro sentido, o lobo o homem é o lobo do homem. Aí nós achamos que na ciência, a pesquisa, quem descobriu alguma coisa, guarda. Guarda para si, não conta, ou então vai lá e registra a patente, cobra por aquilo e cobra o máximo que puder. Se eu tiver uma ideia, ser influenciador, eu vou para a mídia, eu vou lá para a internet, aí eu só vou expor aquela ideia se ela for paga, se ela for patenteada, lida em número de seguidores e likes e tal, e eu começo a medir. Cada vez é uma moeda, agora é minha moeda virtual, né? Aí eu começo a, personalisticamente,
cobrar autoria, exclusividade, patente sobre questões que, na verdade, são divinas. O homem é o lobo do homem. Vamos chegar à reencarnação. Marx já considera assim. Todos eles têm sabedoria e têm muitos acertos, tá? Marx considera a nossa sociedade, ela é regida, ela é determinada por quem tem ou não tem capital e meios de produção, quem tem ou não tem os meios de poder econômico. Esse é o grupo dominante, que é a minoria, e a maioria, que é a dominada. E aí outra questão, o homem é o lobo do homem, quando ele considera que essas classes sociais, elas são opostas, inconciliáveis. Ou seja, a luta de classes, ela é inevitável continuada, a não ser que terminem as classes. Então, imagina, nós emergimos, nascemos numa sociedade, quando não é uma sociedade guerrilheira, e falam para nós assim: o homem é o lobo do homem. Não leve desaforo para casa. Uns são dominantes e devem ser conservadores. Outros são dominados e devem lutar pela sua libertação. E a gente fica nesse estado de luta. Vem Rousseau e fala assim: cada um escolhe o que prefere, tá? O ser humano, o homem é bom. A sociedade é que o corrompe. Então Rousseau já não considera que nós somos lobo um do outro. Lobos uns dos outros. Ele considera que o ser humano é bom e a sociedade é que o corrompe. Aí imagina, a gente pode vir com ótimos propósitos, igual Pollux, quando se torna Carlos no livro Renúncia, ele vem cheio de bons propósitos, né? Mas quando ele chega aqui, emerge, ele encontra um mundo medieval cheio de lutas, desafio, dominação, maldade, exclusão, estigmatização e um tanto de confusões, e aí ele se complica. Então, se Rousseau observasse, ele pensaria assim: faz sentido. Mas aí, um filósofo, não vou falar de Platão, porque estaria sendo tendencioso, Descartes, René Descartes. René Descartes, do método de investigação lá, ele teoriza, ele fala o seguinte: gente, quem achar complicado, ainda pensa, nós estamos estudando geografia, filosofia, e vamos chegar, tá? Descartes nos diz assim: nós temos 3 tipos de ideias. Vou começar pela terceira, tá? Os nomes, não preocupem com o nome, não vai cair na prova. Ele fala em factícias, adventícias e inatas. Factícias, adventícias e inatas, não é o que interessa. Factícias são coisas da nossa imaginação que se misturam. Meio fantasias, meio que o que a gente imagina, que nem viu, mas concebe e imagina. As adventícias têm muito a ver com o nosso sentido. O que nós vamos fazendo de experiência? Quem assistiu a Carlitos lá naquele filme lá da Revolução Industrial, né? Ele vai fazendo tanto aquilo que Marx também vê, você vai fazendo e vai passando a pensar aquilo que você faz o tempo todo, aquilo vai dominando você. Carlitos sai misturando os botões e parafuso, e fazendo série, ficando com tiques, né? Então, quando a gente imagina que nós somos materiais e físicos apenas, e que somos aquilo que nós fazemos, e se eu luto o tempo todo, eu vou ser lutador, se eu guerreiro, serei guerrilheiro, se eu fico competindo, eu serei necessariamente competidor. Então, isso aí são as ideias factícias. Mas Descartes diz que o terceiro tipo de ideias, o primeiro, tá? São as ideias inatas. Aí eu não estou falando de nenhum filósofo espírita. Platão é anterior, e Descartes também não é, ele é anterior. E olha só, Descartes fala das ideias inatas. São as ideias que nascem conosco. Ele fala até assim: inatas é não nascida. Nós já nascemos com elas. Mas, se só Deus é que é eterno, não tem princípio nem fim, se essas ideias estão conosco e nós não explicamos o nascimento delas na presente vida, nós temos que buscar em alguma outra pré-existência, outra vida, outra reencarnação. A memória espiritual do nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, a memória espiritual acumulada. Então, Descartes considera que nós temos as ideias inatas de outras vidas, mesmo que ele não dê esse nome, não são desta vida. As ideias que nós temos do que nós fazemos e as coisas que nós imaginamos, o passado, o presente e o futuro. Descartes. Quando nós reencarnamos, agora entra a renovação, nós lidamos com novidades do mundo, criança que fica maravilhada,
Esses dias entrou um cachorrinho aqui em casa, o Thor, que é ali do vizinho. Ele chegou e derrubou o duende. Por que ele derrubou o duende? Porque ele achou um bonitinho rosa. E ele é treinado ali atrás, no corredor, com uma bolinha rosa. Acho que ele achou que o duende era a bolinha ou da mesma família. Ele se maravilhou com tudo que ele viu de diferente. A criança é meio assim. Ela explora o mundo, ela lida, ela como se estivesse se descobrindo, meio na fantasia e meio na novidade. Novidade não é boa nova ainda, né? Então, quando nós reencarnamos, nós lidamos com novidades, a gente vai explorando, com heranças que nós, às vezes, recebemos das ideias inatas, do que nós já trazemos, do que foi de outra vida, da nossa predisposição, da nossa tendência, do nosso jeito mais ou menos reativo de lidar com as coisas, da maneira mais ou menos generosa, que Rousseau fala, é bom então, a sociedade o corrompe. Mas você às vezes assim, não, já nasce lobo. E com os legados, o que ficou neste mundo aqui para nos ser ensinado? É nesse mundo que a gente mergulha. É nesse mundo que nós lidamos. Qual é o nosso desafio? A educação. O que é o trabalho educativo? E o grande educador, além dos grandes mestres, é o que Jesus faz com os discípulos. Em que consiste, né, o trabalho dos grandes educadores? Considerar aquelas ideias que são inatas, que são latentes, que são boas, que são de Rousseau, que são do homem bom. Trabalhar aquelas inclinações que são complicadas, por isso que a criança vem, um chama a teoria da tábula rasa, fala que não tem nada, e nós vamos começar a escrever naquele ser virgem, zerado, página em branco. Nós temos já tendências, predisposições, inclinações que devem ser consideradas e que surgem, que eclodem na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta. Às vezes nós temos assim, poxa, mas a pessoa era tão legal, se tornou tão endurecida. Pode ser a arena do mundo, pode ser o estado de luta, pode ser prejuízos causados, pode ser a maneira como tenta se afirmar no mundo, pode ser a instrução complicada que recebeu, pode ser o exemplo daquele espelho complicado de um lobo que disse que ele era o lobinho mau. A educação é a responsável, não apenas pela instrução da geografia que dissemos no seguinte, e pela filosofia que nós citamos, mas da formação do caráter e do ser. E aí, como nós devemos considerar? As ideias inatas, aproveitar nas inteligências múltiplas, as competências, as capacidades, que chamamos de dons, né? As conquistas do espírito no bom sentido, controlar enquanto criança, né? Controlar aquelas predisposições mais complicadas que, imagine, ele acaba de vir de uma imersão numa vida complicada, ou ele estava imerso no plano astral com sofrimento, com maus tratos, com luta de gladiação, guerra, e vem para um ambiente pacífico. Aí se estabelece a luta. Se ele for líder, então estabelece a luta de ele propor o mal e de a sociedade propor o bem. A educação é esse estado de luta, esse estado de reforma, de renovação, de transformação, de transmutação, e nós fazemos isso. É isso que o ser humano bem sintonizado faz, por exemplo, com a agricultura, com a jardinagem, nos tratos da boa veterinária, nos cuidados com os animais domésticos, no cuidado do ecossistema. Eu estou falando da nossa destinação angélica e divina. Estamos nos atendo aos bons exemplos que são as nossas referências de educação espiritual. Então, o que a educação faz? Considera ideias latentes, inatas, potenciais, que são boas para ser incentivadas, e as que são lesivas, pessimistas, destrutivas, para serem renovadas. As questões adventícias, lembra de Descartes? As ideias que a gente tem a partir dos sentidos. Por isso é que é importante nós lidarmos com os conteúdos da vida, irmos lidando com os conteúdos do mundo, das emoções, para nós estruturarmos o nosso ser com sabedoria, com otimismo, com discernimento, com fé. Por exemplo, neste momento, a pandemia é uma oportunidade para nós trabalharmos o nosso otimismo, a nossa resignação, a nossa fortaleza, a nossa esperança
até o nosso sentido de martírio, para que as nossas vidas sejam obras de arte espiritual. E aquelas ideias que são as factícias do sentido, aliás, as adventícias do sentido e as factícias são inventadas e tal, aí já vai nas nossas conjecturas, no que a gente pensa em plano espiritual superior, quais serão as invenções, como o mundo será melhor, como que o lobo pastará com o cordeiro e a criança brincará com a serpente. Olha só, a Bíblia já pensa lá na frente. Jesus fala da transformação, porque olha só, nós temos a capacidade de receber ideias, nos transformarmos, agregarmos recursos e nos transmutarmos a cada dia. E nós não somos os governantes, em nome de Deus, nós não somos imagem e semelhança do Criador, na melhor concepção de perfeição que nós alcançarmos. E não é assim que nós devemos lidar com o mundo. As plantas e os animais não devem reconhecer em nós seres superiores, representantes da divindade. Os fracos não devem ser protegidos, aí nós estamos falando de caridade. Nós não devemos ser aqueles companheiros que renovam a superfície da Terra, de modo que tenhamos fraternidade, igualdade de direitos, equivalência de direitos. Não só igualdade de oportunidades, porque um tem mais capacidade desenvolvida que o outro, mas dignidade da vida. Nós não somos aqueles seres que, através do discurso do Sermão do Monte, nunca mais seremos os mesmos, e que devemos perceber o outro, mesmo que ele seja lobo, como um bom. Perceber a capacidade, o aspecto positivo do outro ser em renovação, não é perceber que ele tem um fundo divino. Não foi isso que Estevão fez com o verdugo, Saulo de Tarso, quando ele disse para Jesus: Senhor, olha só, ele está dizendo que Saulo tem um limite, né? Não impute a ele essa falta, esse pecado. Não considere essa falha dele, Senhor. Ele vai servir a ti com muito zelo, com muita lealdade, com muito empenho, com muito esforço, com muita glória. Porque Estevão viu o que tinha de Saulo, que seria transformado. E já começa a renovação de Saulo em Paulo. Então, o que o mundo chama, às vezes, de renovação, às vezes já é legal, né? O mundo se renova, a natureza se renova, as estações se renovam, os dias se renovam. Mas em que sentido que essa ilusão, esse mundo das ilusões, Deus das ilusões, Maia, segundo o Oriente, essa aparência das manifestações, isso que Platão chama de um mundo das formas, que existe só como meio do nosso trabalho evolutivo, que depois tudo isso se desfaz. Depois o nosso próprio corpo material, de algum modo, deixa de existir e teremos a nossa consciência. Seríamos indivíduos, a espiritualidade, mas com a consciência unificada em Deus. Eu e o Pai somos um. O Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O Pai me ama porque eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. O Cristo é que vive em mim, diz Paulo. Tá? Então, nosso trabalho é educativo, renovação do que é passível de ser aprimorado, aperfeiçoado, e transmutação é a nossa capacidade. Agora a gente chega numa questão espírita que deveria ser inicial do estudo. Reconhece-se o verdadeiro espírita através da sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírita através da sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Bem, então esse universo manifesto, eles são como recados divinos, são cartas de Deus, como se fossem mensagem para serem decifradas. É como se as sementes de cada ser, de cada reino, de cada acontecimento, trouxesse ali o potencial de manifestações divinas. E Jesus também fez essa metáfora na semente, quando ele fala, olha só, se o grão de trigo caindo por terra não morre, ele fica sozinho. Porém, se morre, ele produz muito fruto. O que tem de mais? Aí não é só renovação,
é renovação, multiplicação, é a parábola dos talentos, que um se transforma em 20, 30 se transforma em 100. A semente que se transforma em fruto, né? Mas se morre, produz muitos frutos, e os frutos geram muitíssimas sementes. Então, se nós não nos transformamos, nós ficamos semente. Adianta só ser empresário? Adianta só ser familiar? Adianta só ser biológico? Adianta só ser sedentário? Adianta ser só parte dos reinos da natureza? Adianta ser só ser vivo? Não. A nossa destinação, eclodir, o nosso potencial embrionário, a nossa capacidade de germinação espiritual e angélica. E o que é a espiritualidade? Aí fala a respeito da transformação. Vamos lá. Olha como Paulo era iniciado, quais as expressões que ele usa, tá? Antes tinha umas questões aqui, de Davi eu não usei não, mas ele fala disso nos Salmos, algumas delas bem interessantes, mas Paulo escreve: não se amoldem ao padrão deste mundo. Pensa nos padrões lá dos reinos vegetal, animal. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha as ideias factícias, aquelas ideias criadas. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos. Não precisa ser capítulo e versículo não, porque senão vai ficar meio chato. Já é chato ficar ouvindo leitura, né? Mas é porque hoje eu tenho que exemplificar para dizer que já está nas Escrituras esse código, esse mapa. Paulo, Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo, sabe aquela coisa de antagônico, lobo, competidor, antagonista, adversário? Aí Paulo, olha só o que ele escreve: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Olha Paulo imerso aqui, visão futura, divina. De modo que já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso. E isso era um conflito terrível na época, de achar que todo mundo se convertesse ao cristianismo tinha que ser circuncidado, numa violência cultural terrível contra pobres. Já não há diferença entre bárbaro e cita, não me pergunte o que é cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todo. Não há diferença entre escravo e livre. Gente, Paulo batizou um servo da rainha da Etiópia, um servidor. E ele diz que escravo já não se distingue do seu. Imagina escravo e livre na época. Bárbaro e não bárbaro. Circunciso e não circunciso. Grego e judeu. Samaritano, gentio e cristão. Homem e mulher. Adulto e criança. Negros e brancos. Olha a visão de Paulo. Portanto, como povo escolhido de Deus, não por ser hebreu, mas povo escolhido porque nós estamos crendo e difundindo a boa nova. Povo de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os humildes. Paulo está usando as bem-aventuranças de um modo em prosa, na poesia das suas cartas, no aprendizado iniciado do seu ser. Desculpe só mais um pouco de leitura. Por isso não desanimamos, olha só, vamos lembrar da pandemia, por exemplo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses padecimentos. Deus, ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso onde? Apocalipse.
A gente fica achando que Apocalipse é uma coisa ruim. Cria em mim, Senhor, Salmos, Davi, achei. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Quase terminando, Paulo em Romanos, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha só, olha a visão quântica. Não nos contentemos com este mundo aparente, material, que nós somos coisificados, animais, meros seres vivos. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando se fala que esse mundo nosso é a cópia imperfeita da perfeição divina. E por fim, Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo diz: quando eu era criança, eu tomava do alimento da criança e tomei depois o alimento sólido. Larguei de mão as coisas de crianças. Somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Já não sou eu quem vivo, Cristo é que vive em mim. Bem, espero que fique claro. Nós estamos na aparência dos sentidos, mergulhados, imersos, julgando, comparando, achando que somos partes, que o animal é igualzinho a nós, ou então que nós podemos usar o animal como matéria-prima, ou que nós lidamos com o reino para explorar, para obter lucro, a ideia para ser exclusivista. A nossa tarefa é divina. O nosso dever é nos transmutarmos e, pelo entendimento, vermos a divindade em tudo, gerenciarmos esse mundo com santidade e percebermos que cada vez mais será feita a vontade de Deus, assim no plano físico quanto nos altiplanos. E que virá a vontade dele, que ela será feita aqui, certamente, né? E que o reino de Deus, que ainda não é deste mundo, ainda será. Bem, espero não ter sido repetitivo, confuso. A ideia principal, ainda que o ser exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Paulo de Tarso. Cada vez mais somos evoluídos. Cada vez mais somos crísticos, cristãos, búdicos, santificados. Cada vez mais somos melhores. Sejamos alegres no Senhor, pacíficos no mundo, caridosos com os irmãos. Está bem? E tenhamos fé, né? Isso é fundamental. É a rocha onde devemos construir a nossa casa. Tá? Abraço a todos. Que tenhamos alegria no Senhor. Muito bom, chefe. Muito bom Tá? mesmo. Vamos conversando. Nossa. Tá? Eu lembrei de duas falas aqui. É uma de Kardec, né, que fala nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, né? Então, é uma cartilha que talvez que eu falo que tenha gostado desse gosto pelo espiritismo, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, né? Que me deixou muito confortável, saber que a gente, apesar de todas as dificuldades, ainda mais nos dias de hoje, a gente vai repetir se for necessário, né? E, então isso tranquiliza muita gente, né? Soma muito com o que se falou para a gente, né? Então agradece muito. E alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. Pode fazer um monte de perguntas, né, Graça? Demora só mais um detalhe importante, tá? Só mais um detalhe. Volto a dizer, eu já disse isso outra vez, mas vamos relembrar numa linha de tempo, só uma linha de tempo rapidinho. Nós estamos passando hoje, que azar que nós vemos, está reencarnado logo nessa época. Tudo bem, numa época era dominação escravocrata, opressora, massacrante. Teve uma outra época que foi guerra mundial. Depois, e teve uma época em que foi quebra da bolsa com falência assim de milhões de pessoas. Teve outra fase que foi outra guerra mundial. Teve fase que foi Idade Média. Olha, hoje nós estamos nesse desafio, nosso caso particular, tá? Com esforços de saúde e comércio tecnológico. Nós estamos fazendo live, né, moça? Ah, Jesus é bom demais. Verdade. Misericórdia, né? Misericórdia. É. Alguém quer comentar uma coisa? Ô, Gladson,
Vamos filosofar um pouquinho dentro do que você falou aí. O, Quando você fala dessa renovação, dessa transformação nossa, aí a gente fica pensando, cada movimento que a gente faz é uma transformação. Nós estamos nos transformando, não seria? E olha só, quando uma questão, um alimento é mais difícil, o cozimento dele é mais difícil, coloca num fogo mais alto, mais demorado, não é isso? A Sim. espiritualidade fala, nós vamos passo a passo, Frank. Depois, por amor, se nós estamos muito complicados, precisamos de uma lição mais caprichada, aí Jesus nos coloca num fogo mais caprichado para o nosso bem. Lembra do petróleo, não tem aquela transformação lá, o carvão e tudo? Ué. Nós somos submetidos à nossa necessidade para que o nosso amor se abrevie. Não é? Ou seja, todo segundo nós estamos fazendo a nossa transformação. Nunca estamos parados. Sim. Pois bem. A gente vai encerrar, mas alguém quer falar alguma coisa? Ruth, está caladinha. Ruth sempre tem algo bacana para trazer para a gente. Ô, João, Oi, bem. eu estou só na reflexão hoje, meu querido. Tá certo. Só pensando, sabe? Como que a gente precisa de transformação? Eu estou vendo o Frank, você está falando isso aí, Frank? Oi. Mas essa coisa da transformação tem que ver como o Vasco que a gente está repetindo, né? Se realmente a gente está transformando, ou se a gente está só repetindo. Às vezes eu tenho uma sensação de estar só repetindo, sabe? Mas, Ruth, mesmo quando a gente está repetindo, a gente não deixa de estar se modificando em alguma coisa. Magali, na esquerda, mesmo se a gente parar na escada, a escada é rolante, não preocupa, não. Graças a Deus. Pois é. Pois é. Volante, mas a gente está precisando de um fogo, aumentar mais o nosso foguinho. Tem pensado mais nesse aspecto. Por isso que eu estou muito reflexiva, vou ficar calada. Hoje eu quero comentar, quero só pensar nesse aspecto, porque esse negócio só de pagar a conta, ser boa mãe, ser bom pai, ser bom cidadão, acho que já está dando para saturar, sabe? Nós estamos precisando de fazer ir além disso, né? Principalmente a gente, né, que já navegou em outros mares, já viu outras profundidades, né, já passeou no submarino. Acho que essa coisa já não está bastando mais, não. Tá? Pagar a conta, isso aí não tem que caminhar mais lá. Bom, pensamento aqui, né, que me veio na hora que eu estava ouvindo o estudo. Mas vamos lá. A gente tá aí para isso, né, gente? A gente não tá para tirar férias, né? Verdade. Eu vou eleger de novo o Franco para fazer a prece para nós. Pode ser, Franco? Ok. Senhor Jesus, amigo de todos os instantes, aqui estamos nós, mais uma vez, buscando compreender mais os seus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, para que possamos aprender mais e mais a cada instante e, sobretudo, Senhor, fazer do teu evangelho o nosso caminho, a nossa luz. Ampare, Senhor, a todos nós que estamos presentes nessa reunião, nossos lares, e aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje. Faz, Senhor, de cada um de nós um instrumento do teu amor e ajude-nos, Senhor, a cada instante, dar o melhor de nós e melhorarmos cada vez mais. E que assim seja. Assim seja. E demonstrando um detalhe só para Magali, tá? Certo. Isso que nós estamos fazendo aqui, Magali, neste momento, nessa hora, é muito mais do que pagar conta, é muito mais do que ser vegetativo,
não é verdade? Voluntariamente nós nos reunimos buscando um alimento espiritual que Interessante. dando luz, né? Certamente a espiritualidade aproveita demais isso. Interessante. É. Poderíamos estar fazendo outras coisas, né, com outras pessoas, e a gente está aqui no mesmo objetivo, né? A nossa renovação, né? Bem lembrado. Eu acho que hoje o povo não quer nem ir embora, que bacana. Já antecipa o estudo semana que vem já, Greg. Eu tô me querendo ouvir de novo. Para. Combinaremos, tá? Gente, abraço a todos, tá? Tchau, gente. Beijo. Prazer. Boa noite, obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Kátia. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu. obrigadão. Tchau, tchau. Falou, tchau. Valeu. Tchau. Falou, turma. Falou. Valeu, amigo. Tchau, Sandro. Falou, Aires. Franklin. Tá ali o Melo. Kátia. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Estou lendo aqui os perfis. Falou, tchau Com para Deus. todos. Meu irmão, Até mais. lá do